E aí, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre avivamento. Esse é um termo que tem sido muito utilizado ultimamente, especialmente no meio cristão, no meio cristão evangélico. Avivamento descreve historicamente uma conversão em massa de pessoas em um determinado lugar e uma determinada época. Séculos XVIII, XIX, XVII também são conhecidos como a época dos grandes avivamentos, quando Deus levantava grandes pregadores, quando Deus levantava grandes pregadores para pregar o Evangelho, para lembrar as pessoas que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus morreu na cruz pelos pecados delas e que se elas não se arrependessem de seus pecados, elas iriam para o inferno. Mas que Jesus possibilita a salvação dos pecadores mediante sua morte, mediante seu sacrifício redentor. E Deus levantou esses grandes homens, esses grandes pregadores para proclamar o Evangelho nesse mundo em mudança do século XVII, XVIII e XIX. E multidões de pessoas eram salvas, várias pessoas se rendiam a Jesus Cristo. E o que a gente conhece como avivamento, os avivamentos de determinados lugares, de determinadas épocas, são essas conversões em massas de pessoas. E bem, não é difícil olhar para redor hoje na sociedade brasileira do século XXI, da década de 2010 até agora 2020, e ver que a gente precisa muito de um avivamento. A gente tem visto uma sociedade muito ruim de se viver, gente que não respeita mais. Eu não sei onde você mora, mas pelo menos aqui onde eu moro é bem difícil você ter um pouco de silêncio, nem de madrugada. Você passa o fim de semana de madrugada ouvindo funk, porque alguém prefere se divertir do que respeitar os seus vizinhos. Faz pouco tempo eu fui pedalar na Orla da Barra e eu vi, era bem de manhã, era bem cedinho, e eu vi jovens que passaram a noite toda ali na praia e era 6 da manhã e eles estavam levantando para ir embora e deixando todo o lixo ali. Eu achei uma coisa nojenta, eu achei absurdo. Eles gostaram muito de curtir a noite, mas na hora de se preocupar com o meio ambiente, se preocupar com o bem-estar das pessoas, queriam aproveitar a praia de manhã, não se importam, só se importam com o seu próprio prazer. Olhando isso, é fácil perceber que a gente precisa de um avivamento. A gente precisa, a gente quer muito, na verdade, ver uma conversão em massa dessas pessoas. Porque essas pessoas, não é difícil perceber que hoje em dia a grande maioria das pessoas não é cristã. Mesmo que confesse um credo religioso, mesmo que vá à igreja no domingo, não é cristã. Porque o cristão, ele se importa com a sociedade, o cristão, ele se importa com o bem-estar público, o cristão se importa, sobretudo, em glorificar a Deus. Deixar a praia suja, por exemplo, não glorifica a Deus, pelo contrário. Buscar sempre o seu próprio bem-estar, à custa do bem-estar do outro, não glorifica a Deus. É fácil perceber, então, que a gente precisa de um avivamento. A gente precisa dessa conversão em massa de pessoas para viverem uma vida para o Senhor Jesus. Mas o que me chama a atenção é que às vezes a gente fala essa palavra várias vezes, avivamento, e a gente não percebe que, talvez de tanto falar, a gente não perceba que na raiz da palavra avivamento está vida. Avivamento, além do conceito que eu expressei aqui agora, que é esse conceito histórico de conversão em massa de pessoas em determinado lugar e uma determinada época, avivamento vem do verbo avivar, que é levar vida. O avivamento, na verdade, é um ato de Deus de levar vida para pessoas de uma época e de um lugar. É interessante, porque quando a gente vai ler os evangelhos, a gente vai descobrir um Jesus que diz que ele é a própria vida. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a própria vida, a vida eterna é Jesus. Quando Deus vai levar vida a pessoas, ele não está fazendo nada menos do que levar o próprio Cristo, que é a vida. Não há vida fora de Cristo. Avivamento, portanto, é uma ação de Deus de levar vida para pessoas que não têm vida, para pessoas que estão mortas. Gente que está buscando prazer em satisfazer a si mesmo, longe de Deus. Vale lembrar, por exemplo, que o salário do pecado é a morte, como diz Paulo na carta à igreja de Roma. Fora de Cristo há pecado, e fora de Cristo há morte. Porque Cristo é a verdadeira vida, Cristo é o verdadeiro prazer, e não há prazer fora de Cristo.
Na verdade, não há alegria fora de Cristo, porque não há alegria no pecado. Bem, tendo em vista que avivamento é uma ação de Deus de levar vida, levar o próprio Cristo a pessoas que estavam mortas, eu me recordo então de um texto das Escrituras, de Lucas 15, quando Jesus está contando a parábola do filho pródigo. E no trecho final dessa parábola, Jesus fala algo muito interessante. Olha só, verso 31 e 32. Então o pai respondeu, esse é o final da parábola: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque o seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Olha que interessante. Essa é uma passagem muito conhecida das Escrituras, mas acho que vale a pena a gente relembrar, né? Jesus está aqui contando uma história, inventando uma parábola, não é algo que aconteceu de verdade, é uma história, tem um fim de ensinar. E ele fala que um certo homem tinha 2 filhos, esse homem tinha uma propriedade, uma fazenda, ele tinha riqueza, tinha escravos, tinha muitas posses, e esses 2 filhos seriam consequentemente os herdeiros dessa propriedade. Um certo dia, o filho mais novo chegou assim: ó, pai, eu quero o que é meu, tá? Eu quero minha herança, quero minha parte da herança. E ele foi embora, gastou todo o dinheiro dele em mulheres, em prazeres, em bebida e afins. Como se ele tivesse gastado tudo em prazeres, em pecado. Ele gastou o seu dinheiro longe do pai. E uma hora o dinheiro acabou, uma hora os prazeres acabaram, ele começou a viver uma vida de mendigância. E ele pensou consigo que, bem, se ele voltasse para a casa do pai e tivesse uma vida de escravo, ele teria melhores condições de vida do que ele estava tendo agora. Então ele volta para a casa do pai, mas quando o pai o vê, o pai logo o abraça, o enche de beijos, bota uma roupa nova no corpo dele, prepara um banquete, prepara uma festa. E o irmão mais velho, vendo isso, o irmão mais velho que sempre esteve na casa do pai, ficou triste, ficou revoltado, por assim dizer, meio enciumado talvez, a gente pode conjecturar. E ele sai da festa, ele não fica na festa não, ele não entra na festa para festejar. O pai vai ao encontro do filho e pergunta o que aconteceu, e o filho fala: ó, pai, que negócio é esse? Eu sempre estive com você e você nunca fez isso pra mim. Agora pra esse mais novo aí que foi embora e voltou, você dá tudo? Não, gostei disso não. Então o pai fala isso que eu acabei de ler, né? Você sempre esteve comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas o seu irmão mais novo estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Isso é muito interessante, porque se avivamento, como a gente definiu agora há pouco, é levar vida aos que estavam mortos, o avivamento aconteceu com esse rapaz. Ele estava morto e foi achado, ele estava morto e recebeu vida, ele reviveu, ele ganhou uma nova vida. Por que o irmão mais novo, o irmão mais velho, estava tão chateado, por assim dizer? Bem, pensa comigo, se o pai tinha uma grande propriedade e ele dividia essa propriedade para os 2 filhos igualmente, o filho mais novo pegou e desperdiçou tudo. Agora, por direito, tudo que o pai tinha ia para o filho mais velho. Só que o filho mais novo voltou e o pai começou a dar coisas para o filho mais novo. Sendo que isso ia por direito para o filho mais velho. O filho mais velho ficou com inveja, ficou, por assim dizer, com raiva talvez, porque o dinheiro que seria dele estava sendo usado para tratar do filho mais novo, que desperdiçou tudo. O filho mais velho não queria dar para o irmão mais novo o que era dele por direito, porque ele sempre esteve ali, como se ele estivesse orgulhoso por sempre estar ali e nunca tivesse desperdiçado nada. O que Jesus quer ensinar com isso? Para quem Jesus está falando isso? Isso é importante. Quando a gente vai ler o início do capítulo 15, a gente vê que é uma cena onde Jesus estava ensinando, ele pregava, ele ensinava para as pessoas sobre o Evangelho, sobre o reino de Deus, e publicanos e pecadores vinham aprender com ele. O que é isso? Cobradores de impostos, gente que não tinha muito boa fama na sociedade judaica, nem os pecadores, aqueles que viviam à margem da religião judaica, aqueles que não tinham prestígio, por assim dizer. Então, os altos religiosos, o alto clero, por assim dizer, são os mestres da lei e os fariseus, olhando aquilo, disseram assim: esse tal de Jesus aí, ele come, ele fala para pecador, como se
esses fariseus e mestres da lei quisessem diminuir o peso do ensino de Jesus. Então Jesus conta essa parábola. Ele está falando claramente que o irmão mais velho são aqueles que estão há mais tempo na religião judaica, ou seja, os mestres da lei e os fariseus. E o irmão mais novo seriam esses publicanos e pecadores que abandonaram a fé, que abandonaram a casa do Pai, que viveram uma vida de perdição, mas agora estão voltando à casa do Pai. O voltar à casa do Pai seria dar ouvidos à pregação de Jesus, a pregação sobre o reino de Deus. Mas existe uma camada além desse texto, uma segunda camada, um pouco mais profunda, que fala, na verdade, sobre dois homens. O primeiro, Adão, e Jesus Cristo. Porque veja bem, Deus, aquele que nós conhecemos como Pai, ele tem em Jesus Cristo o seu Filho de eternidade a eternidade. Jesus, eu estou falando aqui como o Filho, a segunda pessoa da Trindade. Esse seria o irmão mais velho perfeito que sempre existiu. O irmão mais novo seria Adão, o primeiro homem. Gente como a gente. Ih, rapaz, a chuva começou a engrossar aqui agora. O mais novo seria Adão, a humanidade, que tomou para si aquilo que Deus lhe deu e desperdiçou, gastou com seus próprios prazeres. A gente estava perdido, estava morto em seus delitos e pecados. E então o irmão mais velho, perfeito que é Jesus, decide abandonar a sua glória, abandonar o que é seu por direito, que é a glória eterna no céu, para descer até o mundo dos homens e resgatar o que estava perdido, achar o que estava perdido, entregar a sua própria vida para aqueles que estavam mortos. E assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, aquele que crer em Jesus Cristo também recebe uma nova vida. O que Jesus está dizendo para essas pessoas, então, é o seguinte: vocês não devem se orgulhar em estar na religião judaica há mais tempo que esses outros, mas, na verdade, que vocês deveriam ser o irmão mais velho perfeito, que vai em busca dos que estão longe, dos que estão perdidos. E é isso, exatamente o que Jesus vai fazer. Eu e você estávamos perdidos e iríamos a passos largos e felizes para o inferno, até que Jesus entrou no nosso caminho, morreu numa cruz, ressuscitou no terceiro dia, se mostrou para nós e nós cremos na sua mensagem. Portanto, nós, os que cremos em Jesus, passamos da morte para a vida. Estávamos perdidos e fomos achados. Isso é receber uma nova vida. Isso é ser avivado por Deus. O que isso tem a ver com avivamento, afinal? É porque Jesus está chamando a gente para não ser o irmão mais velho da parábola, mas ser o irmão mais velho perfeito. O que eu quero dizer com isso? Assim como Jesus desceu do seu trono de glória para nos buscar e nos dar a sua própria vida, cabe agora a nós irmos buscar os perdidos. Cabe a nós, o povo santo, a igreja, não se acomodar em ir à igreja no domingo e só. Cabe a nós encararmos o domingo como um treinamento para a nossa semana. Cabe a nós irmos em busca dos perdidos. Cabe a nós sermos como Jesus, o irmão mais velho perfeito, que vai em busca dos perdidos, que vai falar de uma nova vida para aqueles que estão desperdiçando a sua existência em prazeres passageiros, e que o fim de sua vida será infelizmente um inferno, porque o salário do pecado é a morte. A gente não pode esquecer disso. Mas sim, irmãos, um avivamento virá. Eu creio nisso, eu creio de verdade que o Senhor Jesus vai mandar um avivamento para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para o nosso mundo. Mas esse avivamento vai acontecer quando a gente se posicionar, quando a gente tomar consciência de que Jesus vai avivar as pessoas através de nós. Deus sempre levanta pessoas e Deus quer salvar pessoas. Se Ele não quisesse salvar pessoas, Ele não mandaria Jesus para morrer numa cruz. Jesus está ansioso por salvar pessoas e nos chama para fazer parte disso. Quando a gente tomar consciência disso, quando a gente tomar consciência de que Jesus quer salvar pessoas e nos chama para fazer parte disso, é aí que o avivamento vai acontecer. Avivamento, se o avivamento é levar a vida aos que estão mortos, Jesus nos chama para, assim como Ele nos deu vida, Jesus nos chama para falar dessa vida que está em Jesus para essas pessoas que estão mortas.
para o teu primo, para a tua prima, para o teu amigo, para o teu irmão, para a pessoa na sua igreja que não está firme na fé, para a pessoa que vai na igreja todo domingo, mas de fato não é cristã. A gente é chamado para pregar o evangelho, a gente é chamado para falar de Jesus, a gente é chamado para falar dessa vida verdadeira. Mas por que a gente deveria fazer isso? Ora, porque não há felicidade fora de Cristo. Porque na verdade a felicidade em Cristo é eterna, ela não vai ter fim, porque nem a morte pode nos separar do amor de Deus, vai dizer Paulo em Romanos 8. Afinal, Deus é eterno, Ele promete a eternidade para os seus filhos. E afinal, se o próprio Cristo é a vida encarnada, não há vida fora de Cristo. Por fim, meus irmãos, não há felicidade verdadeira fora de Cristo. E é por isso que a gente tem que falar dessa felicidade para os outros. Porque eles estão indo para baile, estão indo para um monte de coisa que, no fim, não vai trazer felicidade genuína para eles. Se a gente sabe que a felicidade genuína é o próprio Cristo. Cabe a nós, se quisermos um avivamento para o Brasil, pregarmos o Evangelho. Nos posicionarmos como o irmão mais velho perfeito, assim como Jesus. Afinal, Jesus habita em nós. Não nos acomodarmos com estar na igreja domingo, mas encararmos o domingo como um treinamento para a semana e, por fim, se alegrar e festejar quando um dos nossos irmãos mais novos retornar a casa, porque ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Assim como Jesus dá nova vida para a gente, Ele chama a gente para falar da nova vida para os outros. E quando a gente fala dessa nova vida para os outros, aí sim, o avivamento vai acontecer. E que Deus me conserve em vida para ver isso, porque vai ser muito legal. Deus abençoe você, que Ele te desperte para esse chamado missionário, porque é assim que a gente vai ver um avivamento no Brasil. Fica com Deus.